Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Abra sua Bíblia, por favor. Josué, capítulo 24. Glória a Deus. Aleluia. Josué, capítulo 24. Nós iremos ler a partir do versículo 14. Josué 24, versículo 14. Eu esqueci que tem o projetor aqui, né? Para ajudar o Hugo lá. Hugo, naquele mesmo sistema, meu filho. Por gentileza, obrigado. Glória a Deus. O Luiz Felipe complicou minha vida aqui. Que raiva! Glória a Deus. Ele deu uma saudação aqui, foi 5 minutos, Luiz? Mais ou menos? Não sei lá. Eu já estava chorando ali. Misericórdia, gente. De verdade. Que bom vir para a casa do Senhor, ouvir a palavra dEle, né? E saber que Ele ministra o nosso coração. Glória a Deus. Aleluia. Eu falo assim, mas é brincando, cada um na sua instrumentabilidade. E é uma bênção saber que o Senhor usa as nossas vidas, né? Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Quando Deus quer te abençoar, Ele não te dá coisas, Ele te apresenta pessoas. Prazer, Breno Mota. Brincadeiras à parte, Deus te abençoe, tá, Luiz? Glória a Deus. Deus abençoe todos os irmãos. Obrigado, pastor Haroldo. Sou apaixonado pela vida do pastor Haroldo. Glória a Deus. Com todo o respeito a pastor Iara. Deus abençoe, pastor Iara. Muito obrigado. Igreja, muito obrigado, tá? Deus abençoe nosso departamento de missões. Deus abençoe. Glória a Deus. Eu preciso confessar algo aqui. Quando eu cheguei na igreja, é porque geralmente eu sou o irmão mais escandaloso da igreja, né? Glória a Deus, aleluia. Tá. Enfim. Aí quando eu cheguei aqui, eu percebi que tem alguém que dá glória a Deus mais alto que eu. Me senti à vontade. Precisa eu dizer quem é? Glória a Deus pela sua vida, amada. Embora nós não tenhamos muita proximidade, mas eu já glorifiquei a Deus pela vida dela. Porque quando você vai em uma casa de oração, que você é o que dá glória a Deus mais alto, você se sente estranho, né? E aí eu percebi que aqui tem uma mais estranha do que eu. Com todo respeito, Deus abençoe, gente. Eu precisava confessar isso para a igreja. Glória a Deus. Todo mundo encontrou? Amém. Diz assim, versículo 14, capítulo 24, Josué. Glória a Deus. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Servi a quem? Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei. Repita comigo, escolha. Hoje a quem se vai? Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, nós te damos graças nessa noite pela sua palavra. Obrigado por este culto, obrigado pelo teu Espírito que habita em nós. Obrigado pela reunião dos santos, por essa Assembleia Santa. Nós bendizemos a Ti, Senhor, e Te glorificamos pela Sua palavra. E nós cremos no poder da palavra do Senhor, porque céus e terra foram criados, aleluia, pelo poder da Sua palavra. E disse o Senhor, haja e ouve. E nós queremos Te glorificar porque essa palavra nos alcançou, essa palavra nos dá norte. Como disse Deus, o Teu servo, para quem iremos nós? Se só Tu tens palavras de vida eterna, pode até ser dura, mas é uma palavra que produz vida. E nós queremos Te dar graças, meu Deus, nessa noite pela Tua palavra, pela Tua promessa que habita sobre a igreja, sobre a nossa vida. Deus, e nessa noite, aonde estiver chegando a voz profética, ministra aos corações, Senhor, e que todas as vidas que entraram por essas portas, Deus, nessa noite sejam tocadas, visitadas, fortalecidas, edificadas, porque isso é fazer missões. Nós estamos nos preparando para levar o ID, para levar vida, poder, para levar o Teu nome, Senhor, e faz isso para que o Senhor seja glorificado. Nessa noite, habilita essa igreja um pouco mais, Senhor, para que nós possamos cumprir o ID com excelência, de acordo com o Teu nome, de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu poder. Assim nós oramos na noite deste dia, Senhor. Aleluia, fica conosco, Espírito Santo, fica conosco. Eu poderia fazer só mais uma oração para cumprir protocolo, Deus,
mas eu não quero entrar no automático. O meu culto não pode ser automático. A minha pregação não quero que seja automática, porque vida com Deus não é, Senhor, algo levado no automático. Deus nos leva para um nível maior, Senhor. Nos leva mais fundo, nos leva para a intimidade, aonde só o Senhor está, e aonde nós encontramos a revelação de quem Tu és, Senhor. Abre as comportas dos céus, Deus, não é sobre mim, a palavra não é minha, é a Tua. Glorifica o Teu nome, Senhor. Desde a tribuna até a porta desse templo, aonde estiver chegando essa transmissão, glorifica o Teu nome, Senhor. De alguma maneira faz notória, Deus, a Tua palavra através da minha voz nessa noite. Oh, aleluia. E você que concorda, diga amém. Pode sentar, obrigado. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. A caminhada cristã é maravilhosa, mas ela também é um pouco perigosa, porque nós tendemos a nos acostumar com aquilo que é rotineiro. Nós nunca podemos nos acostumar com a presença de Deus, porque se você se acostuma, você deixa de dar o devido valor que ela tem. E é um prazer estar na presença de Deus. É um prazer ter Deus morando em nós. É um prazer orar, falar com Ele. Porque se nós nos acostumarmos com isso, o nosso momento de oração vai ser só mais um momento de oração. A nossa vida com Deus vai ser só mais um momento, uma vida com Deus, e nós não podemos nos acostumar. Sinta-se privilegiado em poder acessar a presença de Deus, em poder senti-lo, em poder ouvi-lo. De alguma maneira, como foi testemunhado aqui pelo irmão Luiz, o Senhor falar com você. Sinta-se privilegiado nessa noite. Não deixe isso cair na rotina. Cuidado, porque isso é um privilégio, mas cuidado porque pode ser perigoso. Todos entenderam? Glória a Deus. Irmã Brein, só uma instrução. Aí tu vem comigo na calmaria. Aí eu virei uma tempestade, relâmpago. Pá, entendeu? Amém? Tamo junto. Pode começar na calmaria. Outra instrução, sem fundo musical de música. Porque se eu pregar aqui, ou melhor, quando eu pregar, a galera vai estar ouvindo o fundo musical e vai estar cantando a música na mente. Aí atrapalha a ministração da palavra para eles. Entendeu? Aí a gente está aqui ouvindo, né? Jesus vai te salvar. E a pessoa está aqui. Essa casa... Opa! Entendeu? Aí fica uma briga na mente da gente. Eu te falo que eu sou ouvinte da palavra, e quando o fundo musical de música, a gente fica na guerra, né? É só eu que sou assim, gente? Não, né? Isso é do ser humano. Quase todos nós somos assim. Mas enfim, é só para facilitar para a galera. Deus abençoe, Ibrahim. Eis que te digo. Amém. Glória a Deus. Gente, a narrativa que nós fizemos nessa noite é conhecida pela igreja, porque praticamente são as últimas palavras de um grande líder que a nação de Israel já teve, Josué. Ele está em sua velhice, e ele está dando o seu último discurso. E é interessante que no capítulo por número 24, ele reúne o povo. E essa reunião aparentemente é só entre ele e o povo, mas quando o povo se apresenta, diz o texto, que o povo não se apresenta simplesmente diante de Josué. O povo se apresenta diante do Senhor. É interessante que ele vai abrir a boca a partir do versículo 2. E ele deixa bem claro assim, diz o Senhor. A voz é de Josué, mas a palavra é de Deus. E ele vai trazer um relato resumido da história do povo de Israel, desde quando Abraão foi chamado por Deus, até o momento no qual eles estão vivendo, que é na terra prometida. E observe que esse relato resumido é para fazer o povo lembrar. Quando eu leio a narrativa, eu estou vendo Deus relembrando o povo daquilo que o povo não pode se esquecer. Deus conhece o ser humano, Deus nos conhece. E Ele sabe que nós somos muito fáceis de nos esquecermos daquilo que é para ser lembrado. Se eu perguntar, talvez você não lembra do almoço de domingo. E se você perguntar para mim, eu lembro, porque enquanto meditava nessa palavra, eu lembrei. Mas nós somos muito suscetíveis ao esquecimento. E Deus está trazendo esse relato resumido, apresentando os feitos dele em relação ao povo, em relação ao que ele fez para abençoar o povo, para que o povo lembrasse daquilo que não é
para eles se esquecerem dos feitos do Senhor. É bem verdade que nós cantamos dizendo, nós não te adoramos pelo que o Senhor faz, mas pelo que o Senhor é. Mas o Salmo por número 150 diz para nós louvarmos ao Senhor pelos seus grandes feitos. Não é errado, pelo contrário, devemos louvar ao Senhor pelos seus feitos. É bom quando a gente chega a esse nível de maturidade, que dependente do que Deus faça, eu vou continuar adorando, mas cá entre nós, é através do que Deus faz que Deus revela quem Ele é. E Deus está trazendo a memória do povo que Ele fez para o povo lembrar quem Ele é, e para o povo não se esquecer a quem o povo pertence, que é a Deus. Para o povo não se esquecer que o que eles estão vivendo agora foi o que Deus proporcionou para eles. Nós precisamos entender a seriedade disso, porque nós não podemos nos esquecer daquilo que Deus tem feito em nosso favor. Daquilo que Deus fez, nos arrancou das trevas e nos trouxe para a luz do Filho do seu amor. Ele morreu por nossos pecados. Nós não podemos nos esquecer do que Jesus fez. E eu ouso afirmar, escuta o que eu vou falar porque é muito sério. Eu ouso afirmar que se não houvesse a ceia do Senhor, correria o risco de nós nos esquecermos daquilo que Ele fez, da promessa da sua vinda. Porque a ceia do Senhor não é para renovar as forças. Deus faz isso como em qualquer outro culto. Deus cura como em qualquer outro culto. Mas a ceia do Senhor é o memorial. Por isso Ele vai dizer, fazer isto todas as vezes em memória de mim, para vocês não esquecerem. Porque se não houvesse esse memorial, correria o risco de nós nos esquecermos. Antigo Testamento a gente encontra muitos memoriais. Breno, um exemplo. Quando o povo atravessou o rio Jordão, a pé enxuto, Deus manda, levanta uma pedra, né, um homem de cada tribo, a pedra, e levanta uma coluna, para que as gerações futuras saibam o que eu fiz aqui. Porque Deus não quer que a gente se esqueça do que Ele fez por nós, e não quer que nós nos esqueçamos de nenhum dos benefícios. Nós precisamos relembrar do que Deus fez. É por isso que o Breno Mota tem os meus memoriais. A minha geladeira tem alguns bilhetes. O meu guarda-roupa tem alguns bilhetes de coisas que eu não preciso, que eu não posso me esquecer jamais. Eu preciso lembrar diário e continuamente que Ele é o Deus que me guarda, que me sustenta, que provê. Nós não podemos nos esquecer. Você não pode se esquecer. Use essa massa cinzenta que você tem, chamada cérebro. Não se esqueça que é o Senhor que abençoa a sua vida. Não se esqueça que o Senhor é quem provê. Não se esqueça que o Senhor é quem te sustenta. Olha para o versículo 13. Deus deixa bem claro para o povo. Eu amei isso. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. É Deus dizendo, eu dei posse, eu dei habitação e eu dei sustento para vocês. Vocês estão numa terra que eu dei. Vocês estão morando em cidades que vocês não edificaram. Estão comendo de plantações que vocês não fizeram. E Deus está deixando bem claro, foi eu. Breno, onde é o que eu entro aqui? Eu vou trazer uma aplicação para você. A casa que você mora, foi Deus que te deu. A formação que você tem, esqueceu? Foi Deus que te deu. O carro que você anda pode ter se esforçado, mas foi Deus que te deu. A vida, o fôlego, foi Deus que te deu. E você não pode se esquecer disso. É por isso que Deus pega um doido, traz aqui numa noite de quinta-feira para te fazer lembrar. Lembrar do que você não pode se esquecer, que é Ele quem cuida, quem dá, quem faz, quem sustenta, quem provê, é Ele. Deus é Pai. E você não pode se esquecer disso. Ele não é teu padrasto, é teu pai. E você tem que se lembrar. Então aqui, Deus está lembrando o povo. E eu, no nome do Senhor, estou lembrando você, a igreja, de que Ele é o nosso Deus. E que nós devemos a Ele servir e glorificá-lo. Eita glória! Breno, é um culto de missões. Já foi dito aqui pelo Luiz. Sabe o que é missões? O ID é fazer o Senhor conhecido. É a gente que faz Ele conhecido não somente pelas nossas palavras, mas sobretudo pela nossa vida. Nós somos uma carta viva. E é isso que eu estou fazendo aqui nessa noite, anunciando o nome do Senhor, fazendo o nome do Senhor conhecido através das minhas palavras. Mas não se resume somente ao templo. Quando acabar o culto e você voltar para a sua rotina, faça o nome conhecido, o nome do Senhor conhecido através do teu testemunho, do teu comportamento, do teu caráter, da tua conduta, da tua integridade, da tua fidelidade. Porque do que adianta nós virmos para um culto, ouvir a palavra que estamos ouvindo e sair das quatro paredes e viver como os ímpios? Não adianta de nada.
Eita, que o caldo tá grosso. Não adianta de nada. Acabou o culto, volta para a rotina e faça Deus conhecido. Porque melhor é fazer Deus conhecido pelo nosso comportamento, sem dizer um ar. Melhor é. Para nós lançarmos por terra. Ei, coloca relâmpago nesse negócio, trovão, bora. Para cair por terra, aquele ditado que dizem por aí, para ser crente igual fulano de tal. Sabe por que as pessoas dizem isso? Porque chega aqui, a gente está com a Bíblia, cabelo de crente, roupa de crente, aí chega lá fora, aí a gente vive como se crente não fosse. Aí as pessoas dizem exatamente isso, para ser crente igual fulano, é melhor não. É por isso que nós somos cartas vivas. E nós temos que dar testemunho, pregar o evangelho, sobretudo com o nosso comportamento. É por isso que eu amei essa frase, não sei quem é o autor, mas se eu não me engano, eu vi o pastor Luciano Subirá falando: em todo tempo prega o evangelho. Quando for preciso, use palavras. Seja uma carta viva, uma carta escrita, onde as pessoas olham para você e veem que você é servo de Deus se você abrir a boca. Só pelo seu comportamento, pelo seu testemunho, pelo seu caráter de cristão, de servo de Deus. Eu me lembro de uma situação, eu fui ao supermercado comprar um trem. E aí eu olhei na prateleira o valor, cheguei no caixa, tinha R$10 de desconto. Breno, você ficou calado, é ruim, hein? Na hora, eu falei: moça, isso está errado. Porque lá na prateleira está um valor. Agora está pedindo para me pagar outro valor. Está alguma coisa errada. Aí ela: não, está certo. Eu falei: está errado. Fiz, chamar os que trabalhavam no supermercado para conferir. Viram que realmente havia uma desigualdade, mas tinha entrado em promoção e eles não tinham atualizado o preço lá. Aí a moça: nossa, é tão difícil ver isso. Aí eu abri a minha boca na hora e disse assim: é porque eu sou cristão. Naquele momento pareceu-se presunção, mas não. Meu comportamento revelou que eu era cristão. Meus princípios são diferentes. Eu só abri a boca para testificar o que ela já havia percebido. Foi um momento oportuno para mim, para eu glorificar o Deus a quem eu sirvo. Nós precisamos ter esse tipo de comportamento, claro, seja ele qual for, mas um comportamento que glorifique a Deus, ainda que nós soframos, ainda que nós sejamos lesados por isso, porque nós estamos aqui para glorificar o nome de Deus. Nós somos servos de Deus. Passa sobre nós, mas não é sobre nós, é para a glória de Deus. Tudo quanto fizerdes, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Seja o que for que você fizer e estiver pensando em você, você já está pecando. Porque como cristão você tem que saber, até uma postagem que você faz no Instagram, se for para se promover, não faça. Tem que ser para a glória de Deus. Se não for para a glória de Deus, não faça. Eu me lembro de um tempo que eu ia relatar um testemunho, aí eu pensei: eu vou relatar esse testemunho, o povo vai saber que eu sou crente. Enfim, eu estava pensando em mim. Na hora, o Espírito Santo de Deus me orientou a não publicar. Porque embora aparentemente era para a glória de Deus, no meu coração eu estava publicando para a minha própria glória. E a gente precisa levar isso a sério no dia a dia. Se não é para a glória de Deus, não faça. Então nessa noite, eu quero só te orientar, como servo, como ministro da palavra de Deus, com a autoridade que me foi incumbida pelo próprio céu. Até porque se fosse pela minha própria escolha, eu queria era cantar, rapaz, não era pregar não. A galera que canta aí tem meu respeito. Se eu cantar, Jesus vai embora do culto agora. O irmão que canta ruim, só lá em casa mesmo. Mas servo não faz o que quer, servo faz o que foi chamado para fazer. Eu estou te orientando para que você lembre que o Deus que você serve requer fidelidade e integridade. Foi por isso que ele falou: agora é o próprio Josué falando ao povo como líder. Porque o líder, ele não obriga, mas ele orienta. O líder não pode obrigar você a nada, até porque é uma escolha sua, mas ele pode orientá-lo. E a orientação de Josué foi: agora, pois, temei ao Senhor, serve Ele com integridade, com fidelidade. Observe, se for para servir de qualquer jeito, não serve. É para servir com integridade e com fidelidade. Integridade, serve por completo. Serve de corpo, alma e coração.
com fidelidade. É isso que Deus requer de nós, fidelidade. Escuta o que eu vou te dizer. Deus está mais interessado na tua fidelidade do que na tua felicidade. Deus não te chamou para ser feliz, Deus te chamou para ser fiel. Eita! Eu te dei um tapa agora na cara, porque Deus está nessa noite dizendo: eu quero que você seja fiel, e como consequência você vai ser feliz. Mas o objetivo inicial não é te fazer feliz, é te fazer fiel. Ah, se te faz feliz, não. Se te faz feliz, duvide. Agora, se te faz fiel, glorifique o nome do Senhor, rapaz. É isso que nós precisamos entender, porque o mundo está pregando: se te faça feliz, faz, vai, se entrega, se joga. A igreja não prega isso. A igreja prega fidelidade, integridade. Não é sobre felicidade, é sobre fidelidade. A felicidade vem como consequência da fidelidade. Porque Deus está priorizando isso. O que você prefere? O que você prefere? Ir feliz para o inferno ou fiel para o céu? Eita, que negócio forte. Tem uns tanques desce na hora que estou pregando, que nem lá em casa na hora da meditação não vem. É Deus dessa noite liberando a palavra é viva. É por isso que eu não gosto da expressão: eu vou fazer uso da palavra. Não. Você que prega a palavra sabe muito bem que na hora que você vai pregar, não é você que usa ela, é ela que usa você. Ela é viva, é poderosa, é eficaz. Seja fiel. Bata no peito para você que está aqui no culto e diga: seja fiel. Para você se convencer mais uma vez: seja fiel. Tem intimidade com o irmão do lado, aponta para ele e diga: seja fiel. Não tem intimidade, mas vou apontar: seja fiel. Seja fiel. E aí você vai ser feliz. Aqui, ó. Serve ele e deitem fora. Calma aí. Isso era o que estava atrapalhando o relacionamento do povo com Deus. Quem está comigo, diga amém. Era o que estava atrapalhando. Idolatria, outros deuses. E qual era a orientação de Josué? Joga fora. Tira da vida de vocês. Hoje, em nossos dias, muita coisa atrapalha o nosso relacionamento com Deus. E qual é a orientação? A mesma: deita fora. Aplica para a sua vida. O que é que está atrapalhando? Na nossa casa, geralmente uma vez por semana, por dia, a gente junta todo o lixo e coloca para a Litucera recolher, ok? A gente não pode acumular, porque se acumular dá bicho, enfim, é falta de higiene até. A gente tem que jogar fora para não acumular, para não amontoar. Na nossa vida é da mesma forma. Nós precisamos remover o lixo que nós acumulamos ao longo da trajetória. Lixo sentimental, lixo espiritual. Tem muito lixo que a gente aprendeu, muito lixo que a gente leva para a vida. E o que é isso, Breno? São fardos que a gente leva, que na verdade deveria deixar para trás. E nós temos que fazer o quê? Deitar fora. Escuta o que eu vou te dizer. Porque enquanto eu meditava, o Senhor falou comigo. E eu sinto graça de Deus, autoridade dEle para liberar isso aqui nessa noite. Tem coisas que Deus irá tirar, mas tem coisas que é responsabilidade tua jogar fora. Tem coisas sim que Ele vai descer e vai remover, mas tem coisas que é responsabilidade nossa, joga fora. Há uma orientação de Deus aqui para nós: joga fora. Eu não sei o que é que está acumulando em sua vida, que está atrapalhando o teu relacionamento com Deus, mas posso te orientar: joga fora. Deitai fora foi a orientação dele. Deitai fora, já que vocês querem servir ao Senhor, deitem fora, está no texto. Não é mente de pregador, embora é uma mente muito fértil, quem prega tem, né? Mas não, está no texto, deita fora. Eu só trouxe um paralelo para você entender de forma prática o que a gente precisa fazer.
Isso é tão sério, gente. Tão sério para você ver um lixo que a gente carrega para a nossa vida espiritual, que a gente, muitas vezes, pela formação cristã, acreditava, alguns ainda não acreditam, que Deus só opera se cantar hino de sangue. Aonde é que está isso na Bíblia? Breno tem que cantar 3 hinos, 2 não serve, nem 4, é 3. Oi! É uma religiosidade, um lixo que você carrega, que já deveria ter lançado fora. Você está me entendendo? Eu estou chocando alguém aqui nessa noite, para você entender que isso precisa ser quebrado hoje. Porque senão, a gente vai engessar a nossa vida com Deus, e a multiforme graça. Deus não se manifesta somente de um jeitinho, dentro da caixinha. Tem que ser assim, Breno, que se não for assim, Deus não vem. E a multiforme graça? Volta para o texto. Porém, se vos parece mal. Olha só a palavra dele. Para alguns, subentende-se isso, que parecia mal servir ao Senhor. Parece o século 21. Tem gente que olha para nós e pensa: deveria estar aproveitando a vida, está na igreja. Está muito preso. Não pode isso, não pode aquilo, está muito preso. Só que eles não entendem que esses limites que Deus impõe não é para prender, é para proteger. A gente não está preso, a gente está protegido. Se vos parece mal, na visão deles é mal servir ao Senhor. Mas nós entendemos que esse cercado, essa cerca, esses limites que Deus impõe, sempre nos protegem, sempre nos guardam, não nos prendem. É diferente. Se vos parece mal, escolhei. Começa a concluir. A orientação dele foi: escolha. Olha para cá. A nossa vida é feita de escolhas. A gente faz escolhas, e alguém já disse que as escolhas nos fazem. E ele está dizendo: escolhei, porque vida com Deus, a gente precisa parar de espiritualizar. É uma escolha. E é uma escolha que não dá para ser terceirizada. O que é isso, Breno? É uma escolha que ninguém pode fazer por você. Até quem teve o privilégio de nascer num lar cristão, vai chegar o momento da vida que ele tem que escolher se ele quer servir a Deus ou quer servir a sua própria carne e o mundo. Porque é uma escolha. Nós estamos aqui porque escolhemos estar aqui. Embora um dia maravilhoso, eu faria um paralelo dizendo, um dia chuvoso, a gente escolheu estar aqui. Ninguém está aqui por obrigação. A gente está aqui por escolha, porque vida com Deus é uma escolha. Aí a gente muitas vezes franqueia essa oportunidade para algumas pessoas dizendo: sirva ao Senhor, vem entregar a tua vida para Jesus. E elas dizem: eu não estou preparada, não estou pronto. E a gente descobre ao longo da caminhada que a gente não vem porque está pronto, a gente vem para se preparar. Até porque se nós estivéssemos prontos para servir a Deus, ninguém aqui estaria. Eu não julgo estar pronto. Eu acredito que não tem nenhuma quarta pessoa da Trindade aqui também. Não existe isso. Se a Trindade é 3, não existe quarta. Está comigo? Aí a gente convida, franqueia essa oportunidade. Alguns dizem exatamente isso. Outros dizem: espera, depois. Não dizem nem não e nem sim. Elas se omitem. Mas até quando a gente se omite em fazer uma escolha, é uma escolha. Quando a gente diz depois, quando a gente se omite em escolher servir a Deus, não diz sim e não diz não, a gente também está fazendo uma escolha. E eu tenho uma palavra de alerta e orientação para todos que me ouvem. Vida com Deus é pessoal, particular e intransferível. Breno, não entendi, vai entender. A sua vida com Deus é a sua vida com Deus. A vida dos teus avós com Deus não serve para você.
A vida dos teus pais com Deus não serve para você. Pode até te abençoar de alguma forma, mas para salvação não serve. Esse negócio, quando Jesus voltar, eu vou porque meu pai é crente, meus avós foram crentes. Eu vou também. Não, não serve. A vida com Deus precisa ser construída, desenvolvida. Não dá. Você precisa entender isso. Que nós não podemos terceirizar. É uma escolha nossa. É eu quem faço. Sou eu quem escolho se eu quero ou não servir a Deus. E quando eu prego sobre isso, parece que eu estou pregando só para quem não é crente. Mas olha para cá, você que já é cristão. Eu estou pregando para você que também já é cristão. Sabe por quê? Porque eu aprendi que servir a Deus é uma escolha diária. É uma escolha diária, porque naquele dia que você entregou sua vida para Cristo, foi apenas o pontapé, o início de tudo. Mas diariamente, você precisa escolher servir a Deus. Porque se você não levar a sério o que esse jovem pregador está vos alertando, pode correr o risco de você estar na próxima lista dos afastados da igreja. Porque ninguém se afasta da igreja de Cristo da noite para o dia. Ninguém, pastor. Isso é paulatinamente. Breno falou bonito, falei porque eu sei falar bonito. Está pensando o quê? Respeita a minha história. Isso é devagar. Isso é devagar, só para quebrar o gelo. Isso é devagar. Ninguém vai para longe de Deus da noite para o dia. São pequenas omissões que você faz diariamente. É por isso que diariamente você precisa escolher andar com Deus, escolher servir a Deus. E sabe quando é que a gente se omite? Quando a gente está entre o bem e o mal e a gente escolhe o mal, mesmo sendo cristão. Isso é uma escolha de não andar com Deus, de não servir a Deus. Essas pequenas concessões que a gente faz em relação ao pecado, em relação à nossa própria vontade, escolhe o pecado, escolhe a vontade, nossa, e está nos levando para longe de Deus paulatinamente. E a gente precisa diariamente escolher andar com Deus. É por isso que depois que eu entendi, eu levanto, faço meu devocional e digo: Deus, hoje eu escolho andar contigo. Hoje eu escolho cumprir tua palavra. Hoje eu escolho cumprir tua vontade. Hoje eu escolho o caminho do Senhor. Porque se eu não fizer isso diariamente, mesmo já sendo cristão, eu posso amanhã não ser mais a bênção que eu sou hoje. Isso é tão sério que talvez você conheça alguém. Era ousadíssimo. E hoje está entregue aos próprios prazeres. Isso é tão sério que você conhece alguém que talvez era pastor. E hoje, infelizmente, se afastou da presença de Deus. Se afastou da comunhão com a igreja. Isso é tão sério, isso é tão sério. Porque hoje você pode estar sendo uma bênção aqui para a igreja, servindo a igreja, ouvindo a palavra. E amanhã você pode não estar mais no meio desse povo. Você não pode mais fazer parte desse povo. Por quê, Breno? Porque Deus prefere prevenir a queda do que te levantar depois de ter caído. Nós precisamos diariamente, igreja do Senhor, servir a Deus, escolher andar com Ele, para que essas pequenas omissões não nos levem para longe da presença de Deus. E eu quero declarar sobre a sua vida que você não vai entrar para a lista dos afastados, para a lista dos desigrejados. Não vai entrar, não vai. Nessa noite, toda morte espiritual seja quebrada em nome de Jesus. Deus te guarde e te livre. Fecha aqui com a palavra de Josué. Está aqui o último versículo que a gente leu, Hugo. Versículo 15, parte B, parte final. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fiquem de pé que eu finalizo agora. Oh, aleluia. Posso tomar uma aguinha? Posso tomar um cardinho? O culto não pode.
Isso, Ibrahim. Pega teu violão para a gente finalizar juntos. Qual é o hino que tu vai cantar? Já escolheu? Fala para mim, qual é? Só o refrão, Efraim. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Todo dia. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Segura aí, Deus. Efraim, só vai dedilhando. Aí a gente finaliza com esse refrão, por favor. Só para finalizar. Eu e minha casa serviremos Senhor. Aparentemente isso é uma palavra profética, porque a gente vê muito sendo usado em campanhas. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas não, ele não está manifestando uma profecia, ele está manifestando uma decisão, uma escolha. Olha para o líder Josué, aos 100 e tantos anos, porque ele morre com 110 anos, se não me falha a memória. Agora veja um velhinho dando esse sermão para a nação e dizendo, nas minhas palavras para você entender, eu não sei qual vai ser a escolha de vocês, eu não sei o que você vai preferir, se é esse Deus que fez tudo isso por vocês, ou aos deuses que os pais de vocês serviram. Não sei qual é a escolha de vocês, mas a minha escolha, e a escolha da galera lá de casa, eita, eu e a minha casa serviremos. Ele não estava profetizando, ele estava declarando isso para a nação. Não sei vocês, mas lá em casa todo mundo vai servir a Deus. Isso tem queimado muito em meu coração, que foi pregado aqui domingo pelo pastor, sobre servir a Deus. Eu tenho ouvido intencionalmente sobre isso, sobre servir a Deus. Breno não estava aqui, ouça a mensagem, está gravada e salva de domingo que o pastor fez aqui sobre servir a Deus. Nós precisamos entender a seriedade disso. E ele, como líder e como sacerdote da sua casa, eita glória, é mensagem para outro dia, para os homens, para os varões, mas ele fala em nome da casa dele, dizendo, e poderia dizer, servirei ao Senhor, mas não, ele sabe o seu papel de líder dentro da sua casa. E a minha casa serviremos ao Senhor. Escolha servir ao Senhor, escolha servir a Deus. Breno, não sou líder da minha casa, mas lá em casa tem alguém que precisa também servir a Deus. Profetiza isso. Diga para os céus, para o mundo espiritual saber. Lá em casa também eu declaro que todos irão servir ao Senhor. Filhos, declare que os seus pais servirão ao Senhor. Mulheres, declare que os seus maridos servirão ao Senhor. Homens, declare que a sua esposa vai servir ao Senhor. Declare isso. O governo da sua casa, eita, está nas suas mãos. Eu quero orar com você. E o Efraim entra. Pai, nós declaramos que nós e a nossa casa, eita glória, serviremos ao Senhor. Nós queremos entregar ao Senhor nossa vida, os nossos dias, e queremos te pedir perdão e graça sobre nós, porque nós queremos te servir com integridade e fidelidade. Senhor, tem misericórdia da nossa vida, da nossa casa, e não deixa nos afastarmos de sua presença. Nós escolhemos andar contigo, nós escolhemos te amar, nós escolhemos te servir. A Fábio escolhe pertencer a ti, Deus. E nós queremos dedicar ao Senhor todos os nossos passos e todas as nossas vidas, porque nós e a nossa casa, pode entrar, Efraim, serviremos ao Senhor. Pode entrar, mas Efraim. Eu escolho Deus. Termina comigo declarando isso. De Deus. Não faça somente uma canção, mas uma oração.